Olá, seja bem-vindo à segunda temporada do podcast Saúde Business, em parceria com a FEOSP, a Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo. Eu sou Amanda Gonçalves, curadora de conteúdo do Saúde Business. Se você ainda não conhece a gente, nós somos um portal de saúde especializado no setor com um olhar voltado para a gestão, e também somos o canal oficial dos eventos Hospitalar, Healthcare Innovation Show e Saúde Business Forum. Reduzir pela metade o tempo de permanência em um pronto-socorro parece um desafio improvável, mas foi exatamente isso que a Rede Mater Dei conseguiu, e é sobre esse case que a gente vai falar hoje. Para isso, eu recebo aqui no estúdio Lara Salvador, diretora de Inovação e Experiência do Paciente da Rede Mater Dei. Lara, obrigada pela presença e seja muito bem-vinda. Obrigada, Amanda. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Lara, para a gente entender como aconteceu essa transformação, eu queria que você contasse para a gente como era o pronto-socorro antes dessa mudança, dessa implementação, e em quais unidades ocorreu essa transformação. Obrigada pela pergunta. Eu acho que assim, o pronto-socorro antes é aquele pronto-socorro 100% físico, que é o conceito normal de qualquer, né, instituição do que é um pronto-socorro. O paciente chega, a gente não sabe que horas o paciente vai chegar, quando o paciente vai chegar, pois é um pronto-socorro. Então, o paciente chega e espera. Aí ele espera para fazer um cadastro. Depois que faz o cadastro, ele espera mais um tempo para poder passar pela triagem ou ir para o médico, né? Então, tem muito tempo de espera dentro de um pronto-socorro. E ao estudar uma jornada do paciente dentro do pronto-socorro, que a gente queria, revisitando nossos indicadores, né, NPS, que é indicador de satisfação do paciente, entendendo um pouco mais da experiência que o paciente sente ao conversar com alguns pacientes, a gente viu que o pronto-socorro precisava ali mudar alguma coisa, porque não estava legal a experiência. Então, estudando essa jornada, a gente viu que esse tempo de espera era o principal problema, a principal dor do paciente dentro de um pronto-socorro. Então, foi esse ponto que a gente resolveu criar essa solução da fila virtual. E a gente começou inicialmente fazendo um teste piloto dentro de uma das nossas unidades em Belo Horizonte, que é a unidade da Contorno, que é uma unidade nossa, que ela é grande, ela é volumosa, passa muito paciente ali no pronto-socorro diariamente, e a gente testou inicialmente com as especialidades de clínica médica e pediatria. Hoje a gente já expandiu o uso da fila, então a gente ficou cerca de uns 3, 4 meses fazendo esses testes pilotos, e agora a gente já expandiu para demais unidades nossas. Então, na região metropolitana de BH, que nós temos a unidade da Contorno, do Santo Agostinho, Betim Contagem e Nova Lima. As 4 unidades já têm a fila virtual. E nossa unidade em Salvador, na Bahia, também tem a fila virtual. Por enquanto está só nessas, porque a gente também tem uma outra solução, que é um totem de autoatendimento, e ele é necessário para a gente poder plugar a fila e desenhar essa jornada. Depois eu posso contar um pouquinho mais disso. Então, por enquanto, a gente está nessas unidades. E aí você já comentou que o principal gargalo era o tempo de espera. Isso. Teve algum acontecimento, algum indicador que acendeu esse alerta e vocês viram que não dava para continuar desse jeito? O indicador de NPS foi o principal. A gente acompanha o NPS de todas as nossas unidades, de todos os nossos setores e de especialidades médicas também. Então, a gente consegue afunilar bem essa satisfação do paciente. A gente faz, né, na Rede Mater Dei análises semanais desse indicador, junto com as unidades e todo o corpo assistencial e administrativo necessário para a gente poder investigar melhor esses pontos. E analisando ali, a gente viu que o pronto-socorro não estava legal. A gente tinha esses picos, né, de aumento e diminuição do NPS. E a gente pensou, a gente tem que trabalhar isso, porque não dá para o paciente ter, né, nos falar que está com a satisfação tão baixa, o que reflete também na experiência dele, e é um ponto de dor que a gente tinha que solucionar. Então, o principal foi esse NPS, e também conversas, né, com pacientes que a gente conhece, ou que a gente vai circulando pelo hospital e conversando, e vão trazendo para a gente uns retornos também.
E só para a gente entender a realidade que você tinha antes da fila virtual, qual era o volume que os prontos-socorros recebiam? Você tem uma média, assim, uma estimativa? Eu não sei de cabeça o volume, mas é um volume grande. E principalmente em momentos de demanda maior que a gente fala, né? Que é, por exemplo, quando tem as síndromes, começa a ter mais questões respiratórias, que é o momento que a gente vai começar a viver agora, que a gente já está vivendo. Sim. A gente vê esse aumento, esse pico dessa demanda. Então, e a gente vê gargalos mesmo de atendimento, a gente vê médico sobrecarregado, equipe assistencial sobrecarregada. E até um dos motivos da gente ter atuado nesse tempo de espera inicial do paciente é porque quando o paciente fica ali esperando, sentado, sem uma ação, porque ele está só esperando, a gente vê que ele começa a ficar mais angustiado. A gente vê que ele começa a ficar mais preocupado que horas que ele vai ser atendido ou não, começa a ficar mais estressado também. A equipe assistencial é mais demandada para poder acolher esse paciente, então ela deixa de estar ali fazendo um pouco o cuidado para poder ir acolher um paciente que está só esperando. Aí esse paciente mais angustiado, mais estressado, já chega mais estressado para o médico, então também passa essa angústia, esse estresse para o médico, e é um ciclo ali que não é virtuoso, né? É um ciclo que a gente vê que vai gerando essa insatisfação para o paciente, para a equipe assistencial, para o médico. Então, atuar ali nesse tempo de espera é algo que afeta, né, toda a cadeia ali de assistência dentro do pronto-socorro. Certo. Então, o gargalo foi identificado, precisamos mudar isso. Como que foi trazer essa solução? Vocês desenvolveram dentro de casa? Vocês chamaram um parceiro de volta? Como é que foi esse início da jornada? A gente tem um grande parceiro, né, na rede Mater Dei, que é a 3Data. Lá em 2021, quando a gente passou também pelo nosso IPO e tudo, a gente também fez uma aquisição de 50,1% da 3Data, que é uma empresa de IA, de dados, de tecnologia. Então, a 3Data é parceira da gente em diversas ações que a gente faz dentro da rede Mater Dei. E quando a gente foi estudar mais sobre a fila virtual, né, do que a gente poderia fazer, na verdade, estudar mais da jornada do paciente, a gente chamou eles para a gente estudar isso junto. Então, a gente fez todo esse desenho da jornada do paciente junto com a 3Data. A gente identificou todos os pontos de gargalo e aí, junto com eles, a gente viu que esse era o principal. Então, a gente desenvolveu junto com eles o que seria essa solução para melhorar essa experiência do paciente. E além do tempo de espera, quais outros gargalos vocês mapearam? A gente tinha, dentro da jornada do pronto-socorro como um todo, Isso. Esse era o principal. Aí tinha outras questões, por exemplo, quando a gente fala que o paciente vai receber alta para uma internação. Ali também tinha alguns pontos de dor. Quando o paciente espera o exame para sair e fica ali meio que vamos chamar de um limbo, entre receber o resultado do exame e ser chamado pelo médico de novo. Então, esses eram alguns outros pontos de dor também que tem. Certo. E aí, a partir desse mapeamento até a implementação do piloto, né? Quanto tempo durou essa jornada de aprendizado e quais os principais aprendizados que vocês tiveram nesse início? Porque a gente sabe que para acertar primeiro a gente precisa errar, então eu queria que você me contasse um pouquinho mais no detalhe o que não deu certo para depois vocês chegarem no modelo que funcionava para a realidade dos prontos-socorros. Não, ótimo. Eu acho que assim, do ponto de começo até a gente colocar em produção a fila, vou dizer que foi cerca de uns 6, 7 meses, desde do mapeamento da jornada, né, desse conceito inicial do que a gente iria olhar, depois aprofundar na parte do tempo de espera, que era isso que a gente ia olhar, criar a fila. Inclusive, o processo de criação da fila veio muito desse conceito que a gente vê aqui muito, né? Em São Paulo tem muito disso, quando você vai entrar numa fila para ir num restaurante. Então, você entra no aplicativo ali e roda o tempo. A gente falou assim, gente, a gente precisa de uma coisa assim, que a pessoa consiga visualizar o tempo dela, consiga ter uma ação em cima disso, vamos puxar isso, como é que a gente põe isso dentro da área da saúde? Então, desde esse momento até a gente efetivamente implementar como em produção, né, sair do piloto, foram cerca de uns 7 meses. E quando a gente fala do que é essencial quando a gente está construindo uma solução,
multidisciplinaridade, trabalhar com todos. Isso foi um primeiro, não vou dizer que foi muito um erro, a gente envolveu diversas áreas, mas a gente esqueceu de envolver uma área essencial desde o começo da construção, que era o nosso corpo de enfermagem que está lá na ponta. Então, a gente chegou a consultar algumas pessoas, mas a gente não envolveu eles no processo inteiro, desde essa parte de criação do que seria a solução. Então, a gente desenvolveu o inicial da fila e a gente envolveu o corpo de enfermagem quando a gente ia começar o piloto. E aí a gente viu eles apontando diversos pontos que a gente não tinha se atentado, que eles estão no dia a dia, eles estão na ponta. Então, a gente teve que voltar atrás um pouquinho, refazer algumas questões ali de desenvolvimento mesmo do que seria a solução, para a gente poder ter todos esses pontos importantes adereçados. Então, isso foi um grande aprendizado que a gente teve, né? E essa adequação de rota, digamos assim, durou quanto tempo, mais ou menos? Você lembra? Não foi muito, eu não vou lembrar exatamente, mas não foi tanto tempo, assim. Foi algumas semanas, assim, 2, 3 semanas, Uma correção rápida. Foi uma correção rápida, não chegou a atrasar, né, o projeto em si, e essencial. Sem ela, a gente teria atrasado, eu acho, com certeza, lá na frente, né, se a gente não tivesse feito essa correção de rota. Aproveitando o gancho que você falou da equipe de enfermagem que está na linha de frente, vocês precisaram sensibilizar, engajar muitos profissionais, né, para que tudo isso desse certo. Eu estou conversando aqui em vários episódios. O engajamento dos profissionais, das pessoas, parece clichê, mas a gente precisa deles para tudo, né? Uhum. Vocês precisam deles para tudo, porque sem eles nada vai para frente na instituição. Como é que foi essa sensibilização, esse engajamento? Você notou resistência? Como é que foi quebrar isso? Eu acho que naturalmente, isso é até um ponto que eu falo assim, muito em algumas falas que eu tenho. A área da saúde é uma área que toda essa parte de tecnologia, de IA, se veio posterior. O ser humano já está muito adaptado a ter diversas tecnologias no seu dia a dia. Em outras áreas, por exemplo, banco, aplicativo de banco, a gente hoje é acostumado, a gente não vai mais numa agência. Na área da saúde chegou depois. Então tem uma certa resistência. Porque é uma área que às vezes as pessoas ficam muito assim, mas como é que você vai trabalhar com tecnologia nesse sentido de eu tô querendo ir pro pronto-socorro, mas eu não vou? Como é que a gente trabalha isso? Como é que a gente desmistifica um pouco esse uso de tecnologias dentro da área da saúde? Agora, acho que a gente já está num nível um pouco mais avançado, que a gente já vê muita solução vindo. Mas quando a gente começou a desenvolver a fila, a gente sentiu uma certa resistência nesse sentido. Como é que a gente vai olhar para o nosso paciente, sendo que ele vai estar numa fila virtual? Como é que eu vou implementar isso? Então, a gente foi trabalhando isso junto com o nosso corpo assistencial muito próximo. Aí foi a parte que eu falei da correção de rota. A gente envolveu eles mesmos nas decisões, envolvemos nas discussões, ouvimos bastante, trazendo todos os pontos de dúvida, de atenção, para a gente poder construir junto. Se você não trazer as pessoas desde o começo, elas realmente não vão embarcar e não vão trazer aquilo como dela. E a gente precisava que isso fosse de todos, porque é uma solução de todos. Não vai funcionar só a área de inovação e a área de TI trabalhando junto. A gente precisa envolver todo o corpo que vai estar ali atuando e mexendo com a fila virtual na ponta. Então, teve essa resistência inicial que a gente trabalhando junto, mostrando, trazendo a pessoa para co-construir com a gente desde o começo, a gente foi quebrando e foi fazendo aí com que as pessoas ficassem confortáveis com a fila sendo utilizada, né, para a gente poder utilizar no pronto-socorro. E me conta como é que funciona na prática a fila virtual. Ela é um aplicativo, é um link que o paciente consegue abrir no celular já de casa para ir monitorando o tempo, para ele não ficar lá tanto tempo aguardando? Como funciona na prática e como é essa experiência tanto para o paciente quanto para o profissional de saúde que está na assistência? Sim. Na parte de piloto, a fila era um aplicativo web. Um aplicativo não, um link web. Então, a pessoa entrava pelo site do hospital mesmo, conseguia entrar pela fila. A gente tem na Rede Mater Dei um aplicativo nosso, que é o Meu Mater Dei. É um aplicativo que você pode ver agendamentos, consultas, você pode fazer agendamentos, fazer marcação de consulta, você pode acompanhar toda a sua jornada cirúrgica. Então, a gente colocou dentro desse aplicativo o módulo, vamos dizer assim, pronto-socorro. Tá. Então, hoje a pessoa já consegue entrar pelo aplicativo dentro da fila.
Ainda tem o link da web, porque a gente sabe que tem gente que é mais acostumada a usar um computador, quer utilizar, né, a web e não um aplicativo e tá tranquilo. Então, hoje a pessoa pega o celular, entra, clica lá, fila virtual, e vai aparecer o tempo de espera já. Hoje a gente trabalha com clínica médica e pediatria. Esse mês, na verdade, agora próximo de maio, a gente está expandindo para demais especialidades. Então, a gente vai conseguir trabalhar outras especialidades dentro do aplicativo. Então, como é que é? O paciente pega, abre o aplicativo, fala, eu quero entrar na fila de clínica médica, já tem os dados cadastrais do paciente, porque a gente já tem essa integração ao nosso prontuário eletrônico. Então, a pessoa já puxa os dados, ela só confirma que os dados estão corretos e entra na fila. É literalmente, assim, 2 cliques e já está na fila. E fica o cronômetrozinho ali rodando, mostrando para ela quanto tempo ela tem que chegar no hospital. A gente coloca uma tolerância de 30 minutos, que a gente sabe que pode ter trânsito, pode ter alguma questão que a pessoa atrasou, então a gente tem essa tolerância de 30 minutos. Quando a pessoa chega no hospital, a gente hoje tem os totens de autoatendimento, então que são os totens que a pessoa digita o CPF e já puxa ali os dados que estavam dentro do celular dela da fila, já puxa a senha que ela estava, é a mesma senha, e dali ela já vai direto para a triagem ou para o consultório médico. Então, ela chega, só digita o CPF e já se dirige ao próximo passo, porque o cadastro dela já está todo preenchido dentro do aplicativo. Então, já facilita esse processo. E eu imagino que vocês devem estar monitorando, vocês viram uma mudança na experiência, na satisfação do paciente? O NPS melhorou? Sim, o NPS melhorou, a gente fez durante o projeto piloto e um tempinho depois a gente fez uma análise qualitativa mesmo para ter dados da experiência, porque NPS média é uma satisfação, então a gente falou assim, vamos medir a experiência em si. Então a gente entrevistou pacientes que passaram pelo uso da fila, a gente conversou com muitos pacientes e era assim, nossa, resolveu minha vida, nossa, é muito fácil. Eu estava angustiada de ter que esperar com a minha filha dentro do hospital, porque tinha muita gente, agora eu esperei em casa, então isso foi muito bom para mim. Eu cheguei, o médico me atendeu rapidinho, então a gente viu diversos desses depoimentos. Nessa fase de piloto foi até legal a gente ter feito essa análise da experiência, porque os próprios pacientes deram alguns insights para a gente de melhoria da ferramenta. E o NPS melhorou de clínica médica e da pediatria, se a gente compara o NPS de quem utilizou só a fila física versus o que utilizou a fila virtual, a gente viu uma melhora. Às vezes o NPS que não estava numa zona legal, quem usava a fila virtual ia para uma zona de excelência. E a gente teve também um outro indicador, né, que a gente utilizou, é o tempo médio de espera desse paciente. Então, a gente viu que reduziu, né, em até 60%, 50% a 60%, esse tempo de permanência do hospital dentro do paciente dentro do hospital. Então, isso também é um outro ponto que a gente viu aí ao implementar a fila. E do lado dos profissionais, o pessoal que está na recepção, a enfermagem, o corpo clínico, eles também fazem uma avaliação, dão feedback. Isso também está sendo positivo para o trabalho deles, ou seja, agregou de fato, gerou um impacto real na rotina de trabalho deles? Sim, isso também. A gente vê, é muito legal porque essa parte do acolhimento do paciente é feita de uma forma melhor. E entra muito naquilo que eu falei antes, né? O paciente não chega estressado, não chega angustiado. Então, isso facilita também o trabalho desse corpo assistencial. E muitos, né, alguns médicos que estão ali também relataram para a gente que o paciente comentou, nossa, foi muito melhor eu chegar aqui sem ter que esperar. O atendimento foi muito rápido, gostei muito da fila virtual. E aí, para o médico, isso fica mais leve também, né? Esse atendimento para um paciente que está mais leve, gera um atendimento mais leve também. Então, isso com certeza foi um impacto também gerado. E acho que o primeiro atendimento ali na recepção também é mais ágil, né? Porque tá tudo integrado, como você comentou. Então, evita ter que pegar um monte de dado, enfim, é mais fluido, né? Isso, é mais fluido, porque está tudo integrado no sistema. O nosso aplicativo Meu Mater D é integrado com o nosso prontuário, né? Que a gente utiliza o MV. Os totens são integrados ao Meu Mater D e ao prontuário. A fila virtual é integrada, então a gente sempre trabalha com essa integração, porque se a gente for fazer várias caixinhas, a gente vai estar tornando ali uma fricção nessa jornada do paciente. A gente não quer que ele tenha fricção, que ele tenha barreiras. Para o paciente, ele tem que ver tudo como uma coisa só, algo fluido. Então, isso, inclusive, é um desafio, né, quando a gente fala de implementar inovações e tecnologias. Então, fazendo isso dessa forma integrada, o paciente consegue passar por tudo sem perceber
quando que é um, quando que é outro, e fazer uma jornada bem fluida mesmo. E vocês que mapearam, desenvolveram, fizeram um piloto que durou quanto tempo, mais ou menos? O piloto de teste em si foram 4 meses. 4 meses? 3, 4 meses. O que vocês viram, assim, de mais gritante de mudança em termos de resultado dos indicadores que vocês acompanham? Aí eu acho que foi a questão do tempo mesmo de espera que o paciente tem e o NPS. Então, a gente viu esse incremento ali no NPS, o paciente relatando essa melhor experiência e um tempo realmente reduzido. Então, quando a gente pensa, gente, que 50% de redução do tempo é muito tempo que a pessoa fica ali ociosa, né? Parada, esperando, aguardando. Então, isso realmente foi, acho que gerou o maior impacto para a gente, é esse tempo físico de espera que não é necessário. E isso gera uma melhor eficiência operacional também, né? Que é essa parte das pessoas conseguirem realmente entregar um cuidado e um valor melhor de experiência ali para quem está vindo procurar a gente para o atendimento. Vocês conseguiram reduzir em 50% o tempo de espera ou o tempo de permanência? Ou Vamos, né, o tempo que a gente mediu assim, o tempo que o paciente saía de casa e chegava no hospital e o tempo que ele chegava no hospital e era atendido pelo médico. Esse tempo de chegar no hospital e ser atendido pelo médico, que foi reduzido de 50% até 60%. Dependendo do mês, depois que a gente continua ferindo, dependendo da unidade, ele varia. Mas foi essa a média mesmo que a gente encontrou. Além do tempo de espera, além do NPS, tem mais algum outro indicador que foi relevante para essa análise de vocês no piloto? Não, esses foram os principais que a gente olhou, porque esse era o problema que a gente encontrava e era o gargalo que a gente queria suprir. A principal dor. A principal dor é o tempo de espera. Então, como é que a gente ataca esse tempo de espera? E aí, atrelado a isso, como é que a gente vê que realmente está surtindo efeito para o paciente? Então, por isso que a gente colocou o NPS junto. Então, foram esses 2 indicadores que a gente acompanhou de perto e acompanha ainda, né? Certo. E do ponto de vista financeiro, vocês identificaram que houve, não sei se exatamente uma redução de gastos, mas que puderam empregar, de repente, um recurso que estava ali e foi para outra coisa? Teve algum ganho nesse sentido, desse aspecto financeiro? A gente não aferiu nada nesse sentido, porque quando a gente acompanha os pacientes da fila virtual, a gente não consegue depois segregar o que foi fila virtual, o que foi fila física para fazer essa análise mais aprofundada. Mas um ponto que a gente conseguiu perceber é que a gente não precisa mais ter um aumento de quadro de colaborador, por exemplo, para poder, quando tem um aumento de uma demanda, porque a gente está suprindo ali na questão da fila, né? Da pessoa não ter que esperar dentro do hospital. Então, isso é algo perceptível, mas a gente não chegou a criar nenhum indicador, questão de financeiro, não. O foco nosso mesmo era ali atacar o tempo de espera, melhorar a experiência, e a gente poder criar esse melhor ambiente ali para todo mundo dentro do pronto-socorro. Certo. E em termos de aprendizado, você comentou que vocês não envolveram a equipe de enfermagem desde o início, né? Que aí precisou fazer essa adequação na rota. Teve algum outro momento, olhando para trás, que vocês fariam alguma coisa diferente? Que vocês acham que poderia ter sido melhor pensado? Eu acho assim, na questão da enfermagem, a gente envolveu ela no que o corpo de enfermagem, a gente envolveu eles no que a gente achava que era o início que deveria ser envolvido. Entendi. E, na verdade, não era esse o início era a ideação. Sim. Então, esse foi um ponto que a gente envolveu no momento que a gente criou a fila e começou a utilizar, a gente envolveu o corpo de enfermagem. E a gente foi ver, não, a gente tem que ter envolvido desde a cocriação. Então, foi esse o ponto, né? Entender o que é esse início para a gente poder realmente envolver todo mundo que deveria ser envolvido. Agora, pensando em outros pontos, não sei se teria alguma outra coisa que a gente teria feito diferente. Eu acho que talvez algo que a gente seria interessante ter feito diferente era envolver mais o nosso corpo clínico no que era essa solução que a gente estava fazendo. A gente envolveu algumas pessoas, né, pensando na criação e tudo, mas
a gente meio que, vamos pensar assim, a gente divulgou a fila junto com o divulgar para os pacientes, talvez ter divulgado para o corpo clínico um pouco antes, para ter mais inputs deles e colocar eles a bordo, vamos dizer, desde um começo, seria algo que teria mudado. E não sei se teria, provavelmente teria uma diferença no resultado que a gente tem hoje, mas talvez seria esse. Certo. E com o aprendizado que vocês tiveram com o case da fila virtual, isso deu insumos para vocês pensarem em outros gargalos da rede? Tem planos aí futuros? O que vocês estão vislumbrando aí para os próximos 5 anos, vamos botar assim? Sim. Não, com certeza. Acho que foi um aprendizado muito grande no sentido de que foi a primeira ferramenta que a gente realmente fez esse teste com os pacientes antes de estar pronta 100%. Que isso gerou um certo receio em todo mundo, vamos fazer isso, não vamos. Mas quando a gente fala de tecnologia, a gente não consegue lançar algo 100% perfeito, 100% pronto. Isso não funciona mais, né? Sim. A gente tem que passar por esse aprendizado enquanto o paciente está utilizando. E com isso a gente começou a ter outras soluções nesse sentido também dentro da rede funcionando. A gente hoje está com um olhar muito grande para a inteligência artificial. Acho que todo mundo está, né, com esse olhar para a inteligência artificial. Ela está no nosso planejamento estratégico, é um ponto forte que a gente está olhando na rede como um todo. A gente trabalha muito forte robotização e IA dentro da instituição. A gente tem algumas soluções sendo implementadas e outras em construção. E assim, os próximos 5 anos a gente vai trabalhar muito esses pontos de tecnologia, né? A gente tem hoje, por exemplo, lançamos semana passada e agora tá nessa parte de utilização de uma concierge digital, que a gente fala, né, sua concierge de saúde, que é a Norma. A Norma, até o nome, né? Ele é um nome emocional para a gente, vamos dizer assim, que é a fundadora da Rede Mater Dei, junto com o doutor Salvador, né? É a doutora Norma Salvador. Então, a gente pôs a Norma em homenagem a ela. E é a nossa a concierge. Então, com ela, o paciente conversa, como se estivesse conversando com uma pessoa. E marca exames, consultas, tira dúvidas. Então, a gente lançou isso agora para comodidade dos nossos pacientes, que, de novo, é um ponto de dor que a gente vê, esse acesso e essa facilidade de agendamento. A gente já tem o Meu Mater Dei, que ajuda muitas pessoas no agendamento, mas às vezes as pessoas querem conversar com alguém, querem ter essa facilidade de entender possibilidades de horário. Então, a Norma vem agregando aí, junto com o Meu Mater Dei, essa jornada digital, né? Então, a gente vai trabalhar muito essa jornada digital. Já estamos trabalhando. A gente tem outros projetos, quando a gente fala mais pensando em back-office, por exemplo, né? Então, a gente tem hoje um projeto grande do ciclo de receita, que está sendo encabeçado aí pela nossa vice-presidência comercial, que é um projeto também que vai trazer essa melhoria nessa questão do ciclo da receita mesmo como um todo. Então, são diversos agentes que estão sendo criados para poder trazer essa agilidade, uma eficiência melhor no ciclo de receita. E por aí vai. Tem várias outras soluções, iniciativas que a gente está implementando e está construindo também. E agora a gente está chegando ao fim aqui do nosso bate-papo, pensando num olhar mais amplo para o setor. Você acredita que o gestor de saúde ele tem que estar atento ao que na parte de tecnologia, inovação, o que ele nunca pode deixar de olhar? Eu acho que ele nunca pode deixar de olhar, quando a gente pensa na parte da saúde, para o paciente. Eu acho que isso é o essencial. Inclusive, é o que eu até falei, né, na apresentação que eu fiz, é o que move a gente dentro da Rede Mater Dei. A gente tem, hoje, a gente fala isso e exerce isso, é o paciente no centro de tudo. Então, acho que qualquer tomada de decisão feita, implementar uma nova tecnologia, não dá para você simplesmente trazer uma tecnologia, vou querer fazer uma coisa legal aqui, vou trazer isso, sem você estar entendendo como isso vai afetar o seu principal ente ali, que é o paciente. Então, qualquer tomada de decisão que a gente tem hoje dentro da Rede Mater Dei, né, você está no momento ali de discussão, você está conversando, segue esse caminho, segue aquele, a gente sempre volta. Tá, paciente.
o que isso vai afetar o paciente, como isso vai afetar nosso paciente, como é que a gente vai trazer para o paciente essa melhor experiência, esse melhor desfecho assistencial, como é que a gente trabalha isso para o nosso paciente. E aí a gente toma uma decisão com base nisso. E eu acho que para qualquer solução também de inovação, inteligência artificial, o que for, a gente sempre tem que voltar para o paciente, que é a razão da gente fazer o que a gente faz, a razão da gente estar aqui atuando, né? Vocês têm um conselho consultivo de pacientes ou tem algum representante que vocês conseguem ter essa conversa mais próxima? Sim, a gente hoje tem nas nossas unidades conselho consultivo. A gente dividiu, né? A gente tem conselho consultivo TEA em todas as nossas unidades, que a gente trabalha esse público. E a gente também tem, cada unidade, um conselho consultivo de um tema que é importante para aquela unidade. Então, a gente tem unidades, tem conselho consultivo de pronto-socorro, tem unidade, tem conselho consultivo de oncologia, outros conselho consultivo do idoso, tem conselho consultivo da maternidade. Então, a gente trabalha junto com o paciente ali o que são os pontos importantes principais para eles, para a gente ter algumas ações, né? É fundamental, né? Em outras conversas que eu estou tendo aqui, isso é uma questão bastante recorrente, porque hoje o paciente não é ouvido, né? Ele Exato. não participa, ele está de maneira muito passiva e ele fica muito perdido na jornada, né? Então, Exato. É uma coisa que a gente precisa estar atento para mudar, né? Não vai ser agora, mas precisa começar de algum lugar. Exatamente, importante. Lara, eu quero te agradecer muito e só para a gente finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos acompanhando, uma orientação, uma inspiração para quem quer, de repente, começar essa jornada digital, porque eu acho que é uma coisa mandatória, não é mais opcional, né? Queria que você deixasse uma inspiração, um conselho para quem deseja mudar o cenário da instituição onde vive hoje por meio da tecnologia e, claro, sempre ouvindo o paciente. Sim. Difícil essa tarefa, mas eu acho que, assim, pensando de cabeça aqui agora, eu acho que é importante, além, né, da gente pensar no paciente sempre, é importante você entender o que está acontecendo, né? A gente ter esse letramento, vamos dizer, é muito importante. Entender o que está acontecendo no mundo com o uso da inteligência artificial. Eu acho que a gente não deve ter receio ou medo da inteligência artificial. Eu participei de um outro painel ontem, em um outro evento, e a gente falou muito sobre isso. A inteligência artificial, ela vai vir para poder dar a gente mais tempo para a gente estar próximo do outro. Então, hoje a gente está vivendo um turbilhão de informações, de dados, recebendo muitos inputs. E eu acho que a inteligência artificial vai vir para ajudar a gente a ressignificar como é que a gente enxerga o mundo, como é que a gente se posiciona no mercado de trabalho, como é que a gente se posiciona um com o outro, socialmente até. Porque hoje a gente fala que a gente não tem tempo, né? A gente não tem tempo para aquilo, não tem tempo para estar junto com a família, tudo no celular, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, acho que ela vem para mostrar para a gente gente tem que ser humano, a gente tem que interagir, a gente tem que estar um com o outro. Então, eu acho que não tenham medo, utilizem ela, né, de forma responsável, entendam, aprendam sobre, para poder realmente ela apoiar dentro da instituição, dentro da sua instituição de saúde, os seus processos e te libertar, vamos dizer assim, das burocracias e te dar mais tempo para estar um com o outro, estabelecendo relações, seja entre, né, os colaboradores um com o outro, seja com o seu paciente, para você até pessoalmente em casa, né, para você estar realmente ali disponível nessa questão que até um valor nosso da Rede Mater Dei, que é o calor humano. Então, você estar junto, você estar olho no olho e estar entregando ali um cuidado mesmo para o seu paciente, um cuidado para quem te procura e deixando aí a tecnologia fazer a outra parte que, né, normalmente os médicos falam que é a parte chata e burocrática do trabalho. Então, eu acho que aprendam sobre, não tenha medo e utilizem o máximo possível aí para poder ter essa disponibilidade de tempo. Muito obrigada, Lara, mais uma vez por compartilhar sua experiência e seu conhecimento com a gente. Obrigada, Amanda. Foi um prazer estar aqui. E a você que nos acompanha até aqui, muito obrigada pela sua audiência. Espero que a experiência da Lara, da Rede Mater Dei, tenha te inspirado, tenha te dado uma luz, um caminho. E eu te vejo no próximo episódio.